tudo bem? Hoje a gente vai estar realizando as atividades adicionais de geografia lá na página 123, baixinha. E elas falam um pouquinho sobre essas questões de demanda, onde as pessoas moram, onde tem mais gente morando. Demanda a gente também pode chamar aqui de densidade demográfica. E hoje eu trouxe um pequeno habitat de suculentas que vai ajudar a gente a entender um pouquinho como que a gente vai realizar essas atividades adicionais e para a gente entender um pouquinho mais do que está sendo falado aqui. Então, quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa em várias regiões, cada uma delas com suas características bem específicas, tá? Nós vamos estar vendo a partir do módulo 3, nós vamos começar a ver algumas regiões, o tipo de clima que ela tem, o tipo de plantas que ela tem, os animais que fazem parte, pontos turísticos, tudo isso de acordo com as suas características. Mas o que isso tem a ver com estes cactos e essas suculentas? Para a gente entender um pouquinho, nós falamos sobre densidade demográfica, falamos sobre a quantidade de pessoas que moravam por região. A densidade demográfica ela pode acontecer de acordo com moradores de um bairro, de uma rua, alunos de uma escola, cidade, estado, país, mundo. Densidade demográfica dos animais que vivem no mar, não dá nem para contar. E aqui eu trouxe um esquema pequenininho para a gente entender um pouquinho o exercício que está na página 124. Que é esse aqui de cima que a Pro vai ler para vocês, tá bom? Então, ele tem um texto que a gente vai responder dos exercícios 3 ao 5. Ele fala assim: hoje em dia, nas grandes cidades, é comum que sejam construídos mais prédios do que casas, para que as pessoas possam morar. A minha avó conta que em seu bairro, quando ela era criança, só havia pequenas casas e ela brincava na rua, pois quase não passavam carros. Atualmente está tudo mudado. O bairro está cheio de prédios e de carros, com muitos vizinhos novos. Pois é, a cidade está sempre se transformando. Aqui, gente, nós temos essa imagenzinha aqui que a gente está vendo, ela é lá do Centro Velho de São Paulo. Por onde a nossa cidade começou, quando a gente está pensando lá em Padre Anchieta e as cartas dele que apareceram aqui em História. A nossa cidade, a gente vai conhecer um pouquinho mais do desenvolvimento da cidade de São Paulo e como ela se originou. Ela se originou por meio deste padre aqui, Padre José de Anchieta, que criou ali a primeira igreja católica e por onde a nossa cidade ela começa a se desenvolver, a primeira igreja católica da cidade de São Paulo. Ele criou o colégio jesuítico, que era o colégio que quem dava as aulas eram os padres jesuítas. O que acontece? Quando a gente passa ali no Centro Velho, na região da Estação São Bento, ali perto da 25 de março, da Estação da Sé, a gente tem o início da cidade de São Paulo. Todo início, como é que ele acontece? Pequenininho, uma casinha, um sítiozinho, e depois ele vai crescendo e vai se transformando. Esta imagem que nós temos aqui, ela é bem nessa região da São Bento. A gente tem aqui, ó, o prédio que a gente costuma chamar, os pais de vocês vão olhar e vão falar assim, você pode perguntar para eles, como chama esse prédio, pai? Ele vai falar que é o Banespam, hoje, prédio de Santander. Banespa era um banco, tá bom? Aqui embaixo nós temos a Estação da Luz, que faz parte desse Centro Velho de São Paulo, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns prédios que ajudam a gente a relembrar um pouquinho da nossa história. O que acontece? Toda cidade, quando ela começa pequenininha e vai se desenvolvendo. Então, eu trouxe aqui pra gente um terrário. Esse terráriozinho aqui, ele está comigo porque eu não tive condições de entregar pra pessoa pra quem eu havia montado, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó? Vou virar aqui pra vocês verem. Então, eu tenho um laguinho, tem os bichinhos, né? Tem aqui, em volta aqui, tem as plantas. O que acontece? Eu tenho um espaço
delimitado, o espaço marcado, que é o tamanho desse meu vidro. Dentro dele, o que acontece? Eu fui colocando várias plantinhas. Esse aqui, ele acabou de ser umedecido. Então, eu tenho uma plantinha, 2 aqui atrás, 3, 4 aqui na frente, 5 aqui, uma pequenininha. Então, eu tenho 5 plantinhas. Cada plantinha dessa, ela está ocupando um espacinho. Quando eu construí esse terrário, que esse terrário aqui, ele é de 6 plantinhas. Tem uma pequenininha aqui, bem pequenininha aqui, ó. Quando eu construí esse terrário, era para eu ter entregue para uma pessoa, só que a gente começou a quarentena e esse terrário ficou aqui. O que acontece? Quando eu plantei cada uma dessas plantinhas, as plantinhas elas eram pequenas. O que vai acontecendo? Quando elas são pequenas, todo esse espaço aqui em volta, ele sobra. Só que o que foi acontecendo? Estão passando os meses, nós continuamos em quarentena ainda, e o que acontece com essas plantinhas? Elas estão crescendo. Olha essa aqui, ó, ela tá crescendo meio tortinha. Essa aqui, ó, tá aumentando a quantidade de florzinhas. Essa aqui de trás, ó, tá aumentando esse dedinho que tá aqui em cima. E as pequenininhas, elas estão começando a crescer. Quase não dá pra gente ver. O que isso significa? Que assim como essas plantinhas, elas estão crescendo e estão alargando. A cidade acontecia a mesma coisa. Antigamente, a gente tinha somente casinhas pequenininhas, cada uma ocupando o seu espacinho. O que acontece conforme elas vão crescendo? Elas vão encostando uma nas outras, ó, aqui a gente já tem até umas que estão coladinhas quase uma na outra. E elas vão crescendo e vão ficando cada vez mais próximas, mais juntinhas, tá bom? O que acontece? Esses pequenos espaços, eles vão sumindo, por quê? Porque eles vão dando lugar às plantinhas, nesse caso, que estão crescendo. As casas, elas vão dando espaço para quem? Para os novos prédios. Então, quando a gente fala assim que o prédio é a nova forma de morar, isso é bem verdade. Por quê? Uma casa, em média, moram 4 pessoas nela. Isso é uma média, tá bom? Ai, Bruno, minha casa tem mais, minha casa tem menos. Por isso que eu falei que é uma média. Normalmente, uma casa tem um pai, uma mãe e 2 filhos. Pode ter mais filhos, pode ter uma sogra morando ali, né? Uma vovó, uma tia que mora ali junto. Então, isso é uma média. Então, uma casa tem uma média de 4 pessoas. E uma casa, ela tem um espaço maior. Quando a gente fala em prédio, a gente tem espaço, esse espaço que a família mora, ele é menor. E ele tem o quê? Vizinhos coladinhos nele. Então, eu tenho aqui uma casinha, um apartamentinho, outro apartamento. Normalmente, frente, eu tenho mais 2. Eu tenho 2 do lado de cá, eu tenho 2 do outro contrário. Então, eu tenho 4 casinhas pequenas por andar. Em média, os prédios aqui na cidade de São Paulo, eles têm 12 andares, tá? Isso é uma média, não significa que todos são. Então, agora você pensa, você tem 12 vezes 4 apartamentos por andar, que é a média. Olha quantas pessoas estão morando praticamente num terreno que caberiam 2 casas, tá? 2 casas, 4 casas, tá? Então, a quantidade de pessoas ela é muito maior. Por que acontece isso? Lembra que a gente viu nas outras aulas, a gente falou um pouquinho sobre migração? Quando as pessoas elas começam a migrar, elas começam a sair do seu local de origem e começam a ir para onde? Outras cidades, outros bairros, outros estados. O que acontece? Se a gente levar em consideração a nossa cidade de São Paulo, é o local do Brasil em que mais a gente tem migrantes chegando, sejam migrantes ou imigrantes, tá bom? O que acontece? Essas pessoas, elas precisam de um local para morar. O que acontece? A cidade, ela não tem como ela aumentar. Olha o tamanho do vaso. Esse aqui é o meu limite, tá? Então, o que acontece? A cidade, ela não tem como ela ultrapassar o limite que ela mesma tem. Então, o que acontece? Ao invés de crescer para os lados, ela vai crescer para cima, ela vai crescer verticalmente, tá? Então, é isso que acontece na nossa cidade. Esse é um exemplo, tá bom? Então, o que a gente pode perceber? Que as casas, elas começam a dar lugar para os prédios. Tanto faz se ele for um prédio comercial, que é onde a gente tem empresas, escritórios,
clínicas médicas, ou prédios residenciais, que é onde as pessoas elas vão morar. A gente também tem o hábito de pensar que os prédios, né, como a gente viu ali na nossa apostila, eles estão todos em um determinado lugar. A gente olha e fala assim, ai, mas aqui perto da escola a gente praticamente não tem prédios. Realmente, nós temos poucos prédios e muitos desses prédios eles são baixos, tá? Então, a gente tem um limite de altura que é próprio do nosso bairro, tá bom? Isso está lá na prefeitura, então a nossa região não pode ter prédios extremamente altos. Hoje, que essas determinações estão mudando e você tem alguns prédios mais altos aqui próximos, tá? Então, o que isso quer dizer? O que isso traz de importante pra gente? A gente precisa entender que quanto maior a quantidade de pessoas morando no lugar, a gente vai precisar resolver essas questões de moradia, principalmente, tá? Então, o que nós percebemos? Que a quantidade de prédios ou mesmo de casas, elas estão maiores e cada vez as moradias estão ficando menores. Isso é proporcional. Se eu tenho mais casas, mais prédios, mais apartamentos, mais escritórios, o tamanho precisa ser bem menor, tá bom? Então, olha só. Exercício 4, ele vem discuta com seus colegas. A Pro vai discutir com vocês aqui, que eu vou ser o colega de vocês. Então, vem assim, ó, qual dos quarteirões de um bairro pode ter maior densidade demográfica? Um cheio de casas ou um cheio de prédios? É exatamente o que a Pro acabou de falar. Eu posso ter muitas casas, as casas normalmente elas têm o quê? Hoje a gente tem muitas casas geminadas, a gente tem essas casas de condomínio, que elas são pequenininhas, elas praticamente elas não têm quintal, elas são mais estreitas. Normalmente uma casa ela tem o quê? Quintal, ela tem uma garagem, então ela tem um espaço maior. O prédio, ele tem um espaço pequeno, tá bom? Ele é mais estreito, você tem essas áreas comuns ali que a gente divide, que é a área de parquinho, estacionamento, todas as outras coisas. Então, quando a gente vai pensar assim, nos bairros, os bairros que contêm mais prédios, eles automaticamente vão ter mais pessoas ali dentro. Então, se hoje a gente fosse levar em consideração o bairro da nossa escola, que é esse bairro que eu moro, que vocês sabem que eu moro aqui pertinho. Esse bairro, ele se chama Vila Nova Armazém. Então, olha lá, a Vila Nova Armazém, ela tem o quê? Muito mais casas do que prédios. Praticamente a gente não tem prédios aqui. É diferente de eu olhar em relação à Avenida Paulista. A Avenida Paulista, ela basicamente não tem casas, ela só tem prédios. Ela tem alguns casarões antigos, que a gente fala que são patrimônio tombado. Significa que são casas muito antigas e que elas têm um valor histórico. Significa que você não pode derrubar uma parede, fazer outras coisas, tá bom? Porque aquilo ali, ela é um ponto turístico, tá bom? Ela tem uma importância para a nossa cidade. Então, todo lugar que a gente chama de patrimônio tombado é uma casa, uma construção que ela é importante para a cidade. Então, ela não pode ser mexida. O que pode acontecer nesse patrimônio tombado? Você pode pintar, você pode ter outros cuidados ali, mas você tem que manter o padrão original da construção. Então, a densidade demográfica, se eu levasse em consideração que os prédios da Avenida Paulista, eles não fossem comerciais, eles fossem só residenciais, as pessoas só morassem lá, onde eu teria mais pessoas morando? Lá na Avenida Paulista ou aqui na Manuel Gaia, que é a rua que a gente tem a escola. A gente nem precisaria levar só em consideração a moradia. Óbvio que a Paulista teria muito mais. Se a gente olhar a quantidade de pessoas que passam pela Avenida Paulista, a quantidade de pessoas que passam pela Manuel Gaia, a quantidade de pessoas da Avenida Paulista seria muito maior. Então, olha só. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês continuem aí as suas atividades adicionais. Elas são bem facinhas. A partir da próxima aula, nós já vamos trabalhar com o mapa do Brasil e a gente vai conhecer um pouquinho mais das nossas regiões, tá bom? Terminamos o nosso módulo 2 de Geografia, mas nós já logo vamos começar o próximo, tá bom? Beijo, boa tarde para vocês!